todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto dos 230. Desta vez estamos com o deputado Almir Moreira, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, gostei meu. E desde já a primeira pergunta que lhe faria foi pelo facto de ter nascido em democracia, mas ainda muito perto do tempo da ditadura. Que diferenças culturais sentiu mais durante a sua infância e juventude na sociedade portuguesa? Por estarmos numa fase de transição. Foi um período, como dizem bem, eu estou prestes a fazer 50 anos, agora no final do ano, por isso tenho mais 9 meses, menos 9 meses que a democracia, ou seja, quando se deu o 25 de Abril eu não tinha nascido, mas basicamente toda a minha infância vivia ainda com todas aqueles sinais de que tínhamos de uma ditadura, acima de tudo para um concelho como Castelo de Paiva, que é o meu concelho original do Distrito de Aveiro, havia umas grandes diferenças a todos os níveis, principalmente ao nível do acesso à informação, acesso a redes de transportes, uma pobreza muito mais significativa. Tive a sorte, digamos assim, também de ter um ambiente familiar privilegiado, mas mesmo assim, com grande esforço dos meus pais, naquela altura, para podermos ter uma vida que hoje está acessível a muito mais gente. E por isso notou-se muito, e eu, enquanto jovem, adolescente, criança, notou-se muito a diferença do meio da década de 80 até, e coincidiu, curiosamente, com os mandatos do professor Cavaco Silva, em que se notou muito um grande desenvolvimento do país e um grande aproximar, não só de Portugal a outros países europeus, mas também de terras e de lugares mais pequenos, de interiores relativamente litorais, como é o caso de Castelo de Paiva, que pertence ao Douro Litoral, mas é um concelho dentro do interior do Distrito de Aveiro, em que se notou um grande desenvolvimento e uma grande aproximação, portanto um reduzir das assimetrias que existiam para as grandes cidades, e das grandes cidades portuguesas notou-se para as grandes cidades europeias e para os outros países da União Europeia. Por isso acho que foi ali uma década de um grande crescimento que todos os portugueses beneficiaram. E foi nessa altura que surgiu já uma aproximação ao PSD? Familiarmente, o meu pai foi presidente da Comissão Política do PSD de Castelo de Paiva. Portanto, a política quase que nos esteve sempre a todos nós um bocadinho no sangue. Curiosamente, nunca fiz parte da Juventude Social Democrata, apesar de, desde muito novo, estar sempre envolvido nas questões políticas e sempre no PSD, acompanhando o meu pai. E tenho inclusive uma foto, tinha eu ainda menos de 6 anos, 5 anos e pouco, uma foto com o Sá Carneiro numa visita que fez a Castelo de Paiva, e por isso tenho essa aproximação, apesar de ingressar, digamos assim, na política, foi só, digamos, depois de 2009, 2010, por essa altura. E falou também das infraestruturas que Castelo de Paiva tinha e do melhoramento que houve nessa fase, mas vi recentemente que em intervenções na Assembleia da República que reivindica bastante melhores infraestruturas de acesso a Castelo de Paiva, nomeadamente uma ligação à A25. Acredita que vai ser agora com o governo de Luís Montenegro que isso irá suceder? Tenho essa forte convicção que vai ser, aliás, essa, entre outras, mas essa é uma das razões porque eu estou aqui hoje, porque Castelo de Paiva é um concelho relativamente pequeno do Distrito de Aveiro, não é muito frequente concelhos mais pequenos terem a oportunidade de terem representação na Assembleia da República. Só para ter uma nota aí, penso que não me falha a memória, serei o primeiro deputado do PS, eleito pelo PSD de Castelo de Paiva. Portanto, em 50 anos de democracia, nunca antes o PSD conseguiu Castelo de Paiva conseguiu ter um deputado eleito nas suas listas, e eu sentia que a cada legislatura que passava, parecia que faltava um bocadinho de, digamos assim, de poder político, de representatividade política para que os nossos anseios dos paivenses se concretizassem, nomeadamente um deles, a ligação da A32 à Nacional 222, que é uma promessa que tem mais de 30 anos
e sucessivos governos têm passado por estes, e honra seja feita ao único que, tendo visitado Castelo Paiva, não prometeu construir a A32, foi precisamente o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que na época foi muito criticado por não a ter prometido, mas tirando essa exceção, todos os governantes que passavam nestes 30 anos, quase todos eles socialistas, também é verdade, prometiam sempre esta ligação e por um ou outro motivo ela nunca acontecia. E esse foi também um dos motivos que eu estou aqui para fazer que algumas destas reivindicações de territórios mais pequenos, porque também sou um grande defensor dos territórios de baixa densidade e de menor dimensão, que territórios mais pequenos tenham também as mesmas oportunidades que territórios de maior dimensão têm, porque acho que todos merecemos ter a mesma qualidade de vida. Claro que sim. A sua vida profissional passou também pelo Banco Central Europeu. O que é que mais o marcou em diferença profissional de trabalhar para Frankfurt? Trabalhar no Banco Central Europeu foi uma grande experiência para mim. Eu fui para um projeto, para desenvolver um projeto que o Banco Central Europeu estava a lançar na recolha de informação, que é a minha área de especialização, portanto, recolher e tratar dados. E tive digamos que, de certa forma, um choque da forma como os trabalhos eram conduzidos, da forma como os meus colegas lá do Banco Central Europeu se predispunham a fazer as coisas, muito focados no horário, muito cumpridores dos horários. E quando digo cumpridores dos horários, cumpridores dos horários de entrada, mas também muito cumpridores dos horários de saída. E no meu caso particular, o que me custou mais a adaptar foi cumprir o horário de saída, porque sempre tive o hábito de entrar cedo e de começar a trabalhar muito cedo, mas também tinha um mau hábito de trabalhar até muito tarde, e no Banco Central Europeu ajudou-me muito a disciplinar-me e a saber que, por exemplo, uma coisa muito simples, que quando a minha chefe de divisão me dizia: Almir, preciso disto para hoje, o para hoje dela era até às 4h30 da tarde, e não como muitas vezes nós aqui dizemos: precisas de uma coisa para hoje, e para hoje pode ser até às 10, até às 11, até à meia-noite, desde que eu entregue antes do dia da manhã de começar, ainda é hoje. E isso fez com que tivesse que planear muito melhor cada dia do nosso trabalho e chegar à conclusão que, de facto, às vezes, com melhor planeamento, podemos trabalhar muito menos horas e sendo muito mais eficientes. Então, acredita que um dos grandes problemas está na produtividade também? A produtividade, em Portugal, no meu ponto de vista, tem dois problemas. Um deles é esse, ou seja, nós, por vezes, somos muito voluntariosos, trabalhamos muitas horas, mas nem sempre da melhor forma, ou seja, deveríamos cada vez mais termos essa concentração de que um dia de trabalho tem uma hora de início e tem uma hora de fim, tirando as necessárias exceções de picos de trabalho ou de trabalhos de urgência que ocorrem sempre, mas o normal seria entrar e sair à hora que é determinada e cumprir a cada dia as tarefas que lhe estão determinadas, ou a cada semana. E depois temos um outro problema de produtividade, e digamos assim também, se calhar um bocadinho global, do nosso país, para além digamos, do trabalho não documentado, que acaba por ser, penso que, sem falar muito de cor, mas penso que o Observatório do Trabalho Não Registado terá dito que no ano passado tivemos cerca de 50 mil milhões de euros de trabalho portanto, de produção não documentada, ou seja, costumo muitas vezes, para quem ouve e perceber melhor, portanto, trabalho que não foi faturado, que não está registado, que não foi, portanto, fora do circuito normal da contabilização. E isso, naturalmente, que reduz a nossa produtividade, porque é trabalho que foi feito e não está contabilizado, e, portanto, temos que reduzir, e penso que este Governo também já está a dar passos nessa matéria para reduzirmos o trabalho não declarado,
e isso afeta claramente a nossa produtividade. E por isso temos estas duas matérias que eu acho que são importantes de revermos, uma da parte da melhor planificação do trabalho de cada um e de ser mais produtivo nas horas que está a trabalhar, em vez de trabalhar mais horas, e a outra parte de combatermos a economia paralela. Sendo o Almiro uma pessoa de estatística, dada a licenciatura e os estudos que o Almiro tem, quais são os dados que mais o deixam otimista e mais o deixam pessimista relativamente ao país? Ora, é uma pergunta interessante. De facto, a minha formação toda está baseada nos dados e na estatística. Eu também sou quadro do Instituto Nacional de Estatística, já trabalho lá há 26 anos. Um dos meus lemas é mesmo maior, é aquele que temos no vitral do Instituto Nacional de Estatística, que é prosperar conhecendo os números. E por isso eu acho que precisamos muito de cada vez mais de conhecer os números para prosperar. E eu acho que temos indicadores bons neste momento, nomeadamente, que, apesar de tudo, o saldo migratório que estamos a conseguir trazer é positivo para a nossa economia, ou seja, nós não estamos a crescer tanto como queríamos com o nosso saldo natural, ou seja, as pessoas que cá nascem menos as pessoas que nos deixam, mas com as pessoas que vêm de fora estamos a conseguir combater, de certa forma, o nosso declínio demográfico, e isso é positivo. Ainda que, e como está a fazer e bem, do meu ponto de vista, este governo, temos que ter temos que, de certa forma, ter alguma observância e algum controle na forma como entram as pessoas que para cá querem vir viver e trabalhar. E esse é um aspecto positivo que pode ajudar. E posso, se calhar, também do mesmo ver a parte negativa desse aspecto, que é as estatísticas, o que nos mostram é que são ainda muitas, o saldo migratório está a elevar o número de homens em detrimento do número de mulheres, ou seja, nós estamos a conseguir cativar para Portugal muito mais homens do que mulheres, e isso prejudica também, naturalmente, no futuro, o nosso saldo natural. E que penso que este governo também está a trabalhar e a tentar mudar esse paradigma, tentando incentivar que possamos ter programas atrativos de captação de migrantes no seio familiar, ou seja, poder trazer famílias no seu todo e não apenas a pessoa, ou só um homem ou só uma mulher que vêm trabalhar, para podermos também que eles nos ajudem a melhorar o nosso saldo natural. Claro, isso faz todo sentido. Nunca tinha pensado nessa perspectiva de facto, como muitas vezes só vêm os homens e não conseguem trazer a família, deixamos de conseguir ter mulheres para também futuramente vir a ter mais filhos. Exatamente. Ok, pronto. É um bom ponto. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que é nesse ponto que é importante a estatística, porque porque todos os dados têm, como costuma dizer, para a estatística dá sempre para ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. A vantagem é nós tentarmos sempre olhar para o copo meio cheio, claro. E trazer as vantagens que podemos ter de tudo o que temos, olhar para os dados como uma ajuda na resolução de problemas e não como uma identificação do problema. Continuando a falar do que se passa, e também, lá está, eu queria ter feito esta pergunta há bocado relativamente ao Banco Central Europeu, porque ainda ontem a Presidente do Banco Central Europeu, que é a doutora Christine Lagarde, mencionou que a previsão é de que a Europa continuará a crescer pouco, e sendo o Sr. Deputado também fazendo parte da Comissão de Orçamento e Finanças, é um cenário pelo qual Portugal deve estar muito preocupado por fazer parte da União Europeia, ainda que as nossas contas certas estejam minimamente confortáveis, ou, apesar de tudo, devemos estar pessimistas com esta mensagem da senhora? Eu acho que a economia do espaço europeu, em particular do espaço da zona euro, deve nos preocupar sempre muito, porque
com este mercado único que nós aderimos e bem, porque tem-nos, de facto, trazido melhorias significativas da nossa qualidade de vida enquanto um todo, enquanto cidadão, todos os cidadãos que vivem em Portugal. Portanto, sou completamente favorável à adesão à União Europeia e à adesão ao euro. A verdade é que nos traz também estes problemas de que estamos sempre dependentes das crises que vêm dos nossos países e dos Estados-membros que fazem parte desta comunidade, nomeadamente aqueles que nos são mais próximos e que contribuem mais para a nossa economia, como é o caso de Espanha, França e Alemanha. Portanto, nós temos ainda uma economia um bocadinho dependente destes três países, a França a Espanha pela sua proximidade, a França e a Alemanha por questões de economias de mercado, e sempre que estes países atravessam alguns problemas, ainda que a nossa situação financeira esteja num bom caminho, digamos assim, porque temos garantido nos últimos anos, temos saído dos déficits que nos habituamos durante anos consecutivos, temos garantido excedentes. Para este ano também prevemos este excedente, que é bom para o nosso balanço, para a nossa balança comercial e para o nosso balanço em termos também do que são as nossas perspectivas de necessidades de financiamento e dos juros que teremos que pagar sobre essas necessidades, mas naturalmente que, não obstante nós estarmos confiantes no nosso desempenho individual enquanto país, temos que estar naturalmente preocupados com o que se passa à nossa volta e das consequências que isso pode trazer para a nossa economia e, nomeadamente, para o cumprimento de determinadas metas. Passamos agora para uma outra fase da entrevista em que eu lhe darei duas opções e o Sr. Deputado escolhe uma, e começamos sempre com a escolha entre humildade e ambição. Humildade e? Ambição. Humildade e ambição, prefiro humildade. Cães ou gatos? Gatos. Putin ou Netanyahu? Nem um nem outro. Percebo. Carlos Moedas ou Rui Moreira? Carlos Moedas. Campo ou cidade? Campo. Passos Coelho ou Gouveia Mel? Passos Coelho. Preferia que Castelo de Paiva se tornasse mais conhecido pelo futsal ou pela columbofilia? Columbofilia. Columbofilia. Eu vi também no seu perfil que faz parte do clube. Fala um bocadinho sobre isso, porque nunca conheci ninguém que se dedicasse. Eu fui colombófilo durante muitos anos, desde muito novo até praticamente ter ido precisamente para o Banco Central Europeu, quando tive que sair de Castelo de Paiva e trabalhar para Frankfurt. Era incomportável, porque eu tinha pomos de competição, portanto era colombófilia, mas eram pomos de competição, e tornou-se impraticável depois fazer a competição tão longe, com uma grande, na altura, grande peso para a minha mãe, que os meus pombais estavam em casa dos meus pais, portanto é um grande peso para ela para tratar daqueles pombos todos, que cheguei a ter 300 pombos. E fui presidente do Grupo Colombófilo Castelo de Paiva durante cerca de 10 anos e dirigente durante mais de 20. E é um desporto, há quem não goste que lhe chame de desporto, mas eu acho que é um desporto muito interessante, porque obriga-nos a ter determinadas... primeiro, uma paixão muito grande por aquilo que está a fazer, porque exige muito de nós todo o treino que temos que dar aos nossos pombos. Depois, disciplina, como quase todos os desportos, não é? Porque temos que tratar os pombos diariamente, temos que lhes dar a alimentação adequada, o voo às horas certas, a alimentação às horas certas, não podemos falhar dia nenhum. Ou seja, é quase como treinar qualquer atleta de alta competição. Não dá para dizer, hoje não me apetece, não me dá muito jeito me levantar cedo para pôr os meus pombos a voar. Tenho que ir fazer todos os dias, a uma hora, com horas fixas, porque mudando a hora também muda toda a rotina dos pombos, e isso depois é prejudicial no desempenho deles. Uma grande capacidade de observação, porque nós temos cerca de 200, 300 aves, 300 pombos no nosso pombal, em que temos que selecionar
a todas as semanas os 20, 25 que queremos que entrem em competição. Ou seja, digamos assim, para um não colombófilo não consegue sequer distinguir dois pombos diferentes, para eles são todos iguais. E nós temos que conhecer as características dos 300 que temos no nosso pombal e dizer este parece-me que é o que está melhor preparado para ir esta semana, em vez daquele, em detrimento daquele, fazer opções, escolhas, e isso também acaba por ser uma coisa boa, porque arrepender-se das suas escolhas às vezes quando tem dúvidas e toma decisões mais arriscadas, porque perdemos pombos, não é? E isso também é uma coisa que torna a colombofilia também, de certa forma, pode parecer um contrassenso, mas torna-a especial, que é, nós temos muitas perdas, muitos momentos de alegria, mas muitos momentos de desilusão, porque basicamente a colombofilia funciona como a prova mais distante que nós tínhamos era soltar os pombos de Barcelona. Não é? E, portanto, mas nós temos sempre aquele instinto natural de querer ter o melhor resultado possível, não é? Portanto, com os nossos pombos. É uma competição. E para ter os melhores resultados possíveis temos que pôr a jogar os melhores. Claro. Não é? Mas, por exemplo, numa prova como soltar os pombos de Barcelona, que estão à distância que toda a gente vê, que estão de Castelo Paiva ou de Lisboa, porque também há provas de Barcelona para Lisboa, e mandar para lá e enviar para Barcelona os nossos melhores, sabendo que corremos o risco deles não virem. Pois. E depois isto acaba por se tornar, em alguns casos, algumas perdas significativas. Pois. Entre Bloco e PCP? Entre Bloco e PCP? É uma pergunta difícil, porque não me revejo em quase nada de nenhum deles. Acho que nunca escolheria nenhum. É quase aquela... Porque têm posições mesmo que são completamente antagónicas àquilo que eu penso de uma sociedade. Depois, por um lado, temos o PCP com um pensamento um bocadinho mais antigo, no facto de ter mais anos de pensamento sobre isto, mais ligado ao comunismo e a ideais mais quase já do século passado. E depois temos uma esquerda que pretende ser mais aparenta ser mais futurista e mais atual, mas com pensamentos completamente também retrógrados em certas matérias, nomeadamente na parte económica, e por isso será muito difícil de escolher entre um dos dois, mas está bem não. Por essa lógica, posso concluir que nunca foi ao Avante? Nunca fui ao Avante. Ok, pronto. Mas podia ter ido, mas nunca fui, porque mais do que uma parte política, tem também a parte da recreativa, isto claro. Não fui por acaso. Entre 230 e 180? 230. Se fosse convidado para falar numa escola e lhe pedissem para sugerir ir consigo um deputado de outro grupo parlamentar, quem é que escolheria? A escolha era simples, escolheria o do CDS. Escolheria alguém do CDS? O João Almeida, que é do meu distrito e que simpatizo muito, que tenho muito apreço por ele. Ok. Vou querer dificultar um bocadinho, porque quero dizer, a AD agora veio em conjunto. Claro que não é do mesmo grupo parlamentar, mas vou-lhe pedir outra pessoa, que não seja nem João Almeida nem o Paulo. Se não fosse do grupo parlamentar, muito provavelmente escolheria alguém da Iniciativa Liberal, e o Carlos Guimarães Pinto, porque às vezes ficamos muito próximos ali na bancada e não é que tenha grande proximidade com ele, mas de vez em quando trocamos uma outra palavra. Claro. E parece-me, quer o Carlos, quer o Bernardo Blanco, que são com quem eu falo mais, que seriam boas alternativas a poder acompanhar. Ok. Que figura histórica o inspira? Histórica? Se olharmos para Portugal, claramente Cavaco Silva. É inspirador para mim, porque também, por tudo o que eu disse há pouco, notei no nosso cotidiano, diariamente, e em toda aquela minha infância, o desenvolvimento que o país teve e
e tudo o que já li sobre ele inspira-me muito, portanto sou um fiel seguidor e apoiante, ainda nos dias de hoje, do professor Cavaco Silva. Alguma música favorita que tenha? Ou álbum, ou banda? Tenho, mas eu tenho gostos musicais muito... portanto, eu nunca fui grande apaixonado por música. Gosto de todos os tipos de música. Gosto muito de música portuguesa e de música brasileira. Como às vezes os meus amigos, as minhas filhas e a minha mulher me disseram assim um bocadinho mais para o Pimba. E há uma música que eu gosto muito do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu, que gosto de cantar para a minha mulher. E gosto daquelas músicas, gosto do Tony Carreira, em particular, A Escola da Vida, porque acho que, não sendo se calhar aquilo que a maioria das pessoas estivessem a pensar que pudesse ir buscar aqui uns compositores mais elaborados, são relativamente simples nessa matéria. E passamos agora para a última secção da nossa entrevista, que são as palavras soltas, em que, pronto, eu dir-lhe palavras soltas e o Sr. Deputado tem de me responder. Socialismo. O socialismo acho que está mais que provado que não funciona. Okay. Neoliberalismo. Neoliberalismo é algo que digamos assim, sei lá, é mais difícil de expressar aquilo que possa parecer, porque eu estou a parte do liberalismo e do liberalismo económico e social. Atrai-me, de certa forma. Eu posso dizer que sou, dentro dos sociais-democratas, gosto de ver-me que na parte económica sou mais liberal, ainda que acho que existe muitos serviços que são essenciais e que têm que ser garantidos pelo Estado. E por isso acho que seria mais ou menos esta a minha concepção. Ok. Então, estou curioso para ver qual vai ser a sua palavra agora. Rui Rio. O Rui Rio, uma pessoa que eu apreciava e aprecio muito, ainda que nunca tenha votado nele, porque sempre achei que em determinadas alturas, que foi candidato, havia pessoas que poderiam conduzir melhor o partido aos objetivos que eram do partido, e nomeadamente o Dr. Luís Montenegro, de quem fui sempre apoiante. Ok. Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Não tenho assim nenhuma memória sobre a Nossa Senhora das Dores. Tinha ideia de ser de haver muitas festas relacionadas com a Nossa Senhora das Dores em Castelo de Paiva? Não. Eu sou católico. A Nossa Senhora das Dores, por acaso, não é uma santa muito conhecida em Castelo de Paiva. Temos a Santa Eufémia, que é talvez a padroeira, talvez a romaria que mais pessoas atrai a Castelo de Paiva. Depois temos a Nossa Senhora da Assunção, que é a nossa padroeira da freguesia sede do Conselho. Depois temos freguesias como São Martinho, portanto, sim, também claro. De Sardoura, e depois temos a Santa Maria de Sardoura, temos o São Pedro, temos o São João, temos o Santo António, não, a culpa é toda minha. E por isso, mas eu sou católico e praticante, não regular, mas vou com alguma regularidade, digamos assim. Não sou dos que nunca vai à missa, mas pratico, mas não vou todos os fins de semana. Okay. Mas sou crente. Juros. Juros são um mal necessário ao desenvolvimento de qualquer economia e de qualquer realização pessoal, porque quando não temos o capital necessário para investir naquilo que achamos que nos pode vir a trazer maior felicidade, acima de tudo, porque todos pensamos o dia a dia para sermos mais felizes. E por isso, quando queremos adquirir algo que achamos que nos vai trazer proveito e que nos vai trazer mais felicidade e que não temos o capital no momento necessário
para o adquirir, temos que recorrer a empréstimos, quer seja o empréstimo para a casa, quer seja o empréstimo para o carro, para um livro, para financiar os estudos de um filho, seja o país para ter que pagar pensões, para ter que fazer investimentos necessários. Temos que recorrer a quem tenha esse capital que o nos empreste, e naturalmente quem nos empresta esse capital vai querer ter um retorno, que são estes juros, por isso é um mal necessário. Okay. E se pudesse descrever Portugal numa palavra, qual seria? Portugal numa palavra? Esta é difícil. Ora, Portugal numa palavra. Eu diria que nós somos corajosos. E qual seria a última mensagem que gostaria de deixar aos portugueses, sobretudo aos mais jovens? Aquilo que eu digo sempre às minhas filhas, que acreditem acima de tudo neles próprios e que sem ultrapassar ninguém e sem prejudicar ninguém, tentem ser o melhor em tudo o que fazem. Almir, muito obrigado. Deixe-me só aqui terminar ali a nossa entrevista. Foi a entrevista ao deputado Almir Moreira. Continuem a seguir o nosso trabalho nas redes sociais e cá estaremos para continuar a entrevistar os deputados da Assembleia da República. Até à próxima.